Shalom, shalom, amados irmãos da Jerusalém, glorificamos a Deus por mais uma vez podermos meditar na palavra do Senhor e juntos louvar e adorar a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Em nome do Senhor Jesus, que a bênção seja completa na vida de cada um dos irmãos, nas nossas vidas, nossos familiares, e te agradecemos, Senhor, por tua bondade, por tua palavra, por teu amor, por tudo nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos dirige o Espírito Santo de Deus. Amém. Amados, sempre a palavra é viva nas nossas vidas. E às vezes falamos alguns textos que outros irmãos já meditou e assim por diante, mas sempre o Senhor dá algo novo em toda a meditação. Sempre o Senhor fala conosco porque a palavra é viva. Então vamos ler aqui Isaías 43. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém? Glórias a Deus pela palavra. E nós sabemos que quando meditamos na palavra do Senhor, Ele fala mais conosco. Quando a gente só lê, fica na letra. Então, como está escrito, a letra mata, mas o Espírito vivifica, né? Então, meditando, nós podemos ver aqui essa promessa que o Senhor nos dá. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Notemos que, meditando, você vê que não é se passares pelas águas, é quando. E esse quando é para todos nós, todo ser humano. Não é se, é quando. Nós temos visto, sabido, sentido, ouvido as coisas que estão acontecendo. E sempre o Senhor me dá uma palavra assim porque Ele me chamou por atalaia. Às vezes quero falar algumas coisas assim, o Senhor fala, eu te chamei por atalaia. E aqui, irmãos, eu vejo que as pessoas ficam assim, se eu passar por isso, se eu passar... Não, é quando. Se o Senhor é o nosso pastor, se o Senhor é nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro, tudo para nós. Nós habitamos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. Descansamos à sombra do Onipotente. Você descansa à sombra do Onipotente? Muitas vezes na intimidade que eu tenho com o meu Pai Celestial, eu coloco a minha cabeça no colo dele. Eu fiz isso uma vez, logo que eu me converti, eu pude sentir o poder da mão do Senhor, do colo do Senhor na minha vida. Jamais vou esquecer. E às vezes a luta vai para lá e para cá e vira tudo do avesso e a gente esquece que nós temos um colo, que é habitar na sombra do nosso Deus. Quando passamos
pelas ruas, aqui em Indaiatuba tem muitas árvores, o sol quente, quando você passa embaixo de uma árvore e sente aquele frescor da sombra da árvore, você pode meditar, olhar para o céu e dizer: que gostoso, Pai, essa árvore que tu criaste, que sombra gostosa, que refrigério. Quanto mais a sombra do nosso Deus, do nosso Pai. Maravilha. Quando nós conseguimos parar com as correrias e colocar nossa cabeça no colo do Senhor e nos colocarmos à sombra dele, é maravilhoso. Eu tenho estudado aqui em Indaiatuba com um pastor, chama Fernando, e assim como vocês estudam aí com o meu sobrinho, advogado do Senhor, Alexandre, né? Ele tem sido uma bênção, eu sei, assim como ele tem dado estudo aí, aqui também tem um pastor falando sobre o poder de Deus, a graça de Deus, falando sobre o que está acontecendo na face da terra. Irmãos, eu tenho ficado de cabelo em pé. Se não fosse essa verdade, essas promessas que o Senhor nos dá, porque ele fala, quando passardes, quer dizer, a gente pode passar, porque as coisas que estão vindo por aí não é fácil. Cada semana esse pastor, Fernando, ele traz algo que está acontecendo. Tem gente que não gosta de saber, mas é necessário sabermos. É necessário sermos prudentes. É necessário a gente estar atento com o que está acontecendo. E aí, quando a gente vai para a palavra, a gente vê que nós não temos que temer. Porque logo aqui, no começo do capítulo, ele fala, não temas, porque eu te remi. Porque a tendência, quando a gente ouve, vê e sente as coisas que estão acontecendo, é ter medo. Eu aprendi a não ter medo. O Senhor trabalhou na minha vida no Salmo 27, que eu já preguei aí na Jerusalém. Mas assim, cada dia você pensa, você olha tudo assim, parece tudo calmo. Você sai nas ruas, parece que tá tudo bem, todo mundo comendo, brincando, tanto show e tanta coisa. E eu olho assim, eu penso, como Jesus falou, como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. É num piscar de olhos. Jesus vai vir buscar o povo dele, porque a coisa tá muito horrível. A palavra é essa. Nesse último estudo, o pastor mostrou uma música que está, como diz os jovens, bombando ali. Só que é em inglês. E quem não sabe inglês, não sabe o que está acontecendo, o que a música está falando. Mas está pegando os jovens, de multidão de jovens. E é assim, totalmente demoníaca. Tem o filme e a música. E as crianças gostam, os jovens gostam, então nós temos que estar atentos para poder alertar os nossos netos, nossos filhos, alertar a igreja. Nós temos feito o trabalho do Senhor, pregando o evangelho, ganhando almas. Esse ano aqui já ganhei uma alma preciosa para Jesus. É nisso que nós temos que focar. E sempre com a promessa: não temas, eu sou o teu Deus, eu te remi. E aí, nós vamos aqui em Coríntios, em Coríntios não, é Romanos, capítulo 8 de Romanos, versículo 12, temos aqui a promessa de sermos herdeiros. 8:12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viveres segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes
os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. E assim por diante, tem tantas promessas na palavra do Pai, que nós podemos saber tudo o que está acontecendo e não ter medo. O que eu vejo aí é muitos irmãos com muito medo. Eu estou sempre falando porque está acontecendo sobre tudo isso. Tem uma irmãzinha que ela sai dirigindo, às vezes eu vou com ela tem medo de tudo, de tudo. Eu tenho até aflição, porque se eu chamar atenção, ela vai achar ruim. Eu prefiro ficar quieta e orar por ela, porque é um medo fora do normal. Não sai de casa, tem a casa toda cercada de cerca elétrica, de câmeras, de tudo. Não podemos viver assim. Nós temos que viver sabendo que a qualquer momento Jesus vai vir buscar o povo dele. Porque ele sabe até onde nós podemos suportar. Ele sabe até onde os nossos jovens aguentam tudo isso. As crianças, principalmente, que eu sempre digo, as crianças. Amados, não podemos ter medo. Porque certamente vamos passar por algumas coisas, como está escrito em Isaías 43. Não é se, é quando passarmos. O Senhor estará conosco. O Senhor cuida de nós. Ele é o nosso refúgio. Então, amados, vamos estar falando sobre tudo, que eu tenho percebido também que tem muitos filhos de Deus que não quer falar sobre o assunto do que está acontecendo, que eu tenho dito sobre a inteligência artificial. A internet tem coisas boas, mas tem coisas terríveis. Eu vejo assim no estudo. E agora meu filho está indo junto comigo, meu filho do meio, Alex. Ele tem um filho de 13 anos. E eu falei, é bom que seu filho vem, sua esposa vem, para estar atento. Porque se ele falar e eles não assistirem, porque profeta de casa não tem muito valor, né? Como Jesus falou. Eles vão falar que você está ficando louco. Mas eu fico sabendo aqui de mães que sofrendo com os filhos na escola, as professoras ensinando muitas coisas absurdas. Assim, esse último estudo foi absurdo. Absurdo. E a igreja não está sabendo, a menos que tenha alguém que dê estudo. E então, não vamos só ficar assim, o Senhor é meu pastor, e ficar ali não preciso estudar, não preciso saber, porque é medo que a pessoa tem. Então, se somos filhos, como está escrito, ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros do quê? Das bênçãos do Senhor, que está escrito aqui. E uma das bênçãos que ele fala muitas vezes na palavra é: não temas, mas procure saber o que está acontecendo. Porque quando passardes pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não vão te afogar. Quando passares pelo fogo, não vai te queimar. O que é isso? São as lutas da vida, que todo mundo passa. Porque a palavra é fiel. Quando? Não é se. Grava isso. Não é se, é quando. Amém, irmãos?
Que o Senhor continue nos alertando, porque Ele fala, vigiai e orai. Vigiai e orai. E não tenha medo, porque eu estou contigo. Eu te chamei pelo teu nome. Você é meu, Jacó. Que somos nós hoje, que aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Somos nós os herdeiros, porque adoramos o único Deus vivo, o grande eu sou, o Todo-Poderoso. Por isso não temos que temer. Vamos viver o dia a dia? Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Porém, simples como as pombas e prudente como a serpente. Eu tenho procurado falar com os irmãos porque eu tenho estudado e a coisa não é brincadeira. Não é brincadeira. O que o inimigo está intentando fazer com a humanidade, através de tudo que os irmãos puder imaginar. Não quero assustar, só alertar, mas é comida, é refrigerante, é chocolate, até o chocolate já está sendo usado. E aí a gente vê quase todo mundo doente. Quase todo mundo que você conversa está com problema. Na família, o filho, a filha, o pai, a mãe. E eu tenho passado muitas lutas aqui, mas eu fico na sombra do meu Deus, do Altíssimo. E ele me diz, não temas, porque eu te remi. E quando você estiver passando, eu estarei com você. Isso é meditar na palavra. Louvado seja o nosso Deus, que nós possamos aprender a ser simples como as pombas e prudente como a serpente. Nós possamos aprender a viver com as promessas de Deus no nosso coração, com as verdades do Senhor dita pela boca dele. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Que o Senhor os abençoe. Continue nos abençoando a todos. Toda a igreja de Jerusalém e o povo de Deus que ama e adora a Deus na face da terra. Que o Senhor continue abençoando a nossa terra, o Brasil. Que o grande amor do nosso eterno Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre toda a igreja, sobre todos nós, hoje e sempre. Amém.